Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema do Dia. Meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho Humberto Ferreira, jornalista do 00. Bom dia, Humberto. Bom dia, Diogo. Já sabemos o resultado do Benfica, um empate na jornada inaugural. Humberto, primeira pergunta, resultado justo? Acaba por ser um resultado justo este empate a 2, face, eu diria, mais às debilidades que o Benfica demonstrou, principalmente a defender. O Benfica não teve muitos lances que tenha sofrido de perigo, mas acabou por ter-se uma ineficácia defensiva muito alta, porque quando a equipa do Boca Juniors acabou por impor essa chegada à área, essas transições, o Benfica mostrou muitas fragilidades, depois teve alguma dificuldade em lidar com a agressividade barra virilidade que a equipa do Boca Juniors imprimiu praticamente desde o primeiro minuto de jogo e não conseguiu quebrar um bloco defensivo muito alto ou muito baixo que a equipa do Boca Juniors colocou. Foi um Benfica, quase aqui duas equipas em níveis diferentes de competitividade, o Benfica a tentar recuperar alguns ritmos até de uma chegada a um continente europeu, americano, de um fim de época ou de um início de época, se quisermos, há muitos jogos nas pernas, e a equipa do Boca Juniors ainda com um ritmo diferente do lado competitivo e depois um aporte motivacional extra para a formação Xenesi, que é o facto de Miguel Ángel Russo ser agora o novo treinador e depois da desilusão da saída precoce da Copa Libertadores, a formação do Boca Juniors olha para este Mundial de Clube também como uma espécie de assunção de que as coisas não estão assim muito mal. E sabia a equipa do Boca Juniors que este jogo contra o Benfica era crucial, mediante o que podia perspectivar dos próximos jogos, porque depois há Bayern de Munique, e naturalmente as duas equipas olhavam para este jogo com um nível diferente, medindo de que o Bayern de Munique é amplamente favorito a Boca e a Benfica. E, portanto, eu diria que acaba por ser um empate justo, pese embora o Benfica ter feito mais para tentar ganhar do que a equipa do Boca Juniors. Na análise geral acaba por ser justo esse empate, porque faltou de alguma forma algum discernimento ao Benfica para conseguir inverter o 2-0 que sofreu durante a primeira parte. Um jogo com muitas faltas, 2 vermelhos. A arbitragem, de certa forma, condicionou Eu acho que condicionou bastante este jogo, porque é um jogo entre dois emblemas latinos e é fácil prever-se que o jogo podia ter um nível de agressividade alto, mediante até alguns nomes envolvidos de um lado e do outro. Primeiro pela dimensão do jogo, como já disse, pelo facto das duas equipas entenderem que este era o jogo crucial em que tinham que ganhar para ganhar uma vantagem sobre o adversário na luta do seguir em frente, porque será previsível com maior ou menor dificuldade as duas equipas vão ganhar ao Auckland City e que o jogo contra o Bayern de Munique é bem mais difícil para essas duas equipas. E, portanto, seria de prever que o jogo entre Benfica e Boca Juniors pudesse ter um duelo bem mais alto, bem mais faltas, uma agressividade mais alta. Se olharmos ao facto de, do lado do Benfica, ter duas figuras muito importantes do futebol argentino e que nada tem a ver com o Boca Juniors, bem pelo contrário, o Otamendi já se falou dezenas de vezes de poder reforçar o River Plate, que é o grande rival do Boca Juniors. Di Maria vai jogar no Rosário Central, que também é uma das equipas rivais do Boca Juniors, portanto, seria de prever que o próprio Boca Juniors agarrasse, no fundo, a este tipo de situações para, não conseguindo ganhar ao Benfica face à qualidade técnica, tivesse que ganhar ao Benfica nos duelos, e ganhando nos duelos poderia então depois ter uma palavra a dizer. E, portanto, seria de prever, até um bocadinho nas preparações do jogo, que a equipa de arbitragem soubesse que isto ia acontecer. Eu acho que, desde logo, a equipa de arbitragem acaba por ser mal escolhida, porque o nível, apesar de também haver bastante agressividade no futebol mexicano, são níveis completamente diferentes. Eu acho que a necessidade de haver aqui um árbitro europeu, de outra expressão, um árbitro que soubesse lidar com um jogo quando ele aquecesse no primeiro instante, seria crucial, porque o jogo aqueceu, o árbitro não conseguiu ter mão na partida, as faltas foram sendo cada vez mais, o Benfica entrou num nível de jogo diferente do que está habituado a jogar e a equipa, eu diria que o jogo ficou mais favorável para o Boca Juniors nesse capítulo. E o árbitro não teve de todo mão para conseguir lidar com a situação. Expulsa o Ander Herrera já com ele no banco. Eu recordo que este campeonato do mundo de clubes
à semelhança dos outros campeonatos que têm acontecido pela Europa fora, apenas o capitão pode reclamar com a equipa de arbitragem e se houver outros jogadores a fazer essa reclamação, os cartões são para ser dados e para serem admoestados. Vimos invariavelmente jogadores de Boca Juniors, e aqui já não estou a falar da agressividade e das faltas mais duras que começaram a fazer aos jogadores do Benfica desde a fase inicial, até estou a falar da discussão que tinham com a equipa de arbitragem, em rodear o árbitro, em reclamar, e o árbitro não teve o condão de distribuir cartões, até para conseguir serenar um bocado a partida e ter mão no jogo. Recordo que a primeira parte termina com um penalti a favor do Benfica, que foi revisto com a videoarbitragem, e mal o árbitro termina para o tempo de intervalo, 6 jogadores do Boca Juniors rodearam-se do árbitro a falar de um lance que já estava resolvido e já estava finalizado. Portanto, o árbitro deixou-se engolir, por assim dizer-se, pela agressividade e pela forma, eu diria que impiedosa, que a equipa do Boca Juniors apertou primeiro o Benfica e depois apertou o árbitro e sentiu que o árbitro estava completamente na mão face à contingência do encontro. E o Benfica optou por um jogo que não devia? Optou porque a equipa de Bruno Lage, tendo mais qualidade, entrou depois em alguns lances um bocado mais viris, o que não é muito comum. Por exemplo, há um lance na segunda parte em que Carreras tentou tirar de esforço depois de um lance mais duro e foi o próprio Otamendi que foi retirar o defesa espanhol do Benfica, o que não deixa de ser muito curioso, que é a experiência de Otamendi a falar mais alto num jogo que previsivelmente iria ser muito quente, sendo ele argentino, percebeu que tinha a determinada altura que segurar os seus colegas, porque senão a equipa ficava com as suas ideias toldadas e direcionadas para outro capítulo. E o Benfica, em determinados momentos, isso aconteceu. Com o Renato Sanches em campo, foi visível várias vezes essa situação acontecer, e eu acho que o Benfica levou o jogo para um patamar que lhe retirou a capacidade técnica, retirou-lhe a capacidade de ler o jogo, retirou-lhe a capacidade de aceleração, de definir melhor, porque o foco do Benfica ficou em determinado momento da partida, e entre os 2 golos sofridos e o início da segunda parte, ficou muito moldado pela resposta que a equipa queria dar aos lances mais agressivos que a formação do Boca Juniors tinha colocado, e não tanto na estratégia do jogo, que aí o Benfica iria ser manifestamente melhor. Portanto, eu acho que o futebol do Benfica ficou muito encolhido com, a determinada altura, a equipa se ter enervado com a dualidade de critérios da equipa de arbitragem. Do ponto de vista tático, o Bruno Lage surpreendeu, com um tal à direita. É para continuar? Eu acho que não. Aliás, eu diria que o Bruno Lage percebeu essa situação, se calhar antes do intervalo, e não apenas os 2 golos sofridos, ou o Benfica estar a perder por um golo que precipitou a saída de Dal, a entrada de Belotti, ajustar um bocado o esquema, colocando o Orsnes também à direita, mas de facto vimos na primeira parte falta de rotinas, essencialmente falta de rotinas, porque estavam a jogar 2 jogadores de pé contrário no lado direito, Di Maria e Dal. E o que acontecia muitas das vezes, ou quase sempre, é que os 2 jogadores vão puxar para dentro, vão procurar o pé preferencial, e o Benfica perdeu profundidade, perdeu largura, e muitas das vezes até vimos Di Maria a fazer o que faz habitualmente, que é procurar o caminho interior, esperar que o lateral ganhe a profundidade, jogar para um lateral de pé direito, mas quem estava lá era um lateral de pé esquerdo. E Dal tinha essa dificuldade, não consegue cruzar de pé direito, não conseguia ganhar lances com o pé direito, e depois levou muito com Blanco, um lateral esquerdo que acabou, e a equipa do Boca Juniors foi muito inteligente nessa parte, percebeu que as debilidades do Benfica estavam todas ali, porque Di Maria tem dificuldade a defender, não é de agora, com o evoluir da sua idade mais ainda isso se nota. Dal era um lateral adaptado ao lado direito da defesa, e houve muita inteligência da equipa do Boca Juniors em explorar esse lado, e os 2 golos que marca partem também por lances dessa posição. Portanto, eu acho que Dal é bom para jogar no lado esquerdo, é bom até para jogar a médio esquerdo, não é bom para jogar a defesa direito, e acho que Bruno Lage tem ali uma grande dor de cabeça, porque vai perder uma opção que é Orsnes a ter que jogar ali. Não estou a ver Leandro Santos a poder ser a opção a jogar naquela situação, ou até mesmo Tiago Gouveia, que já foi adaptado a jogar naquela posição, Agora, Dal naquela posição, acho que está completamente riscado,
e acho que a renovação de Dal, ou a compra de Dal, acontece mais para precaver uma possível saída de Carreiras, portanto não fez qualquer sentido aquela estratégia de jogar com 2 esquerdinos no lado direito, os 2 a puxarem para dentro e uma falta de combinação tremenda, e o futebol do Benfica ficou muito prejudicado com essa situação. Por fim, alguém ganhou lugar, na tua opinião, para os próximos jogos? Já falamos aqui que Dal perdeu, no meu entender. Acho que Renato Sanches, tendo jogado a um nível mediano, vai perder essa posição porque Coxo é manifestamente melhor, e acho que o Benfica ficou com um jogo muito curto, tendo Renato Sanches e também Florentino a jogarem na mesma posição. Melhorou manifestamente o que era natural também com a entrada de Coxo, e percebemos até pelos adereços médicos que Coxo apresentou na sua perna esquerda que possivelmente ele estava debilitado. Só assim também se justifica o facto do Turco não ser titular no meio-campo do Benfica, que é um jogador com uma definição superlativa relativamente na zona ofensiva relativamente a Renato Sanches, nesta fase de Renato Sanches e também de Florentino Luís. Portanto, eu acho que a entrada de Coxo veio mostrar que ele é elementar na equipa do Benfica, e Aktürkoğlu também. Tendo o Benfica jogado tantas vezes com Aktürkoğlu e Pavlidis nesta temporada, até foi um bocadinho sem se perceber como é que Belotti entra e não entra Aktürkoğlu, quando percebia-se que a equipa do Boca Juniors estava bem posicionada defensivamente e não tinha problemas em estar no seu bloco baixo. Portanto, o Benfica precisava de mais velocidade e não tanto de futebol direto. A entrada de Belotti não vai jogar porque acabou por ter sido expulso, possivelmente até nem joga mais na fase de grupos por ter sido uma expulsão direta, e eu acho que Aktürkoğlu e Coxo foram 2 jogadores que ganharam posição para os próximos jogos, foram, eu diria, mais ativos do que o próprio Bruma e até Renato Sanches, e eu diria que esses 2 jogadores são jogadores que inevitavelmente têm que aparecer a titulares no próximo jogo. Obrigado, Humberto. O Benfica foi o grande destaque no tema do dia, mas não perca, ainda esta terça-feira há novo episódio, um ataque rápido especial com Artur Queizada, jornalista da TNT, com também destaque natural para o Benfica e também para o Futebol Clube do Porto. E há, como sempre, novo episódio de Mercado Flash, com destaque para todas as transferências do mercado nacional e internacional, com a apresentação de Humberto Ferreira.